E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês pediram muito, que foi esfoliação química e esfoliação física. A gente vai compará-las entre si e vamos falar quais têm benefícios, quais têm malefícios, qual é a melhor, qual é a pior. E também vou abordar a esfoliação mecânica, a esfoliação física com produtos caseiros, né, gente? Porque também é uma dúvida bem frequente, não só aqui no canal, mas no YouTube de uma forma geral. Mas antes eu queria pedir para você curtir o vídeo e se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre skincare, maquiagem e lifestyle. Então, se você se interessar pelo assunto, aproveita para se inscrever também, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Bom, gente, vamos começar falando da esfoliação física, que é a esfoliação mais polêmica, digamos assim, que é a que gera mais dúvidas nas pessoas. Bom, primeiro eu quero dizer que eu não sou uma grande adepta de esfoliação física e os motivos são os que eu vou falar agora pra vocês. A esfoliação física é conhecida por aquela esfoliação que é feita com grânulos, né? Grânulos que a gente vai passando no rosto e ela é bem popular. Por quê? Porque é uma esfoliação que gera efeitos imediatos e é isso que atrai as pessoas na esfoliação mecânica, na esfoliação física. Elas gostam porque elas sentem que ao esfoliar elas estão trazendo benefícios e logo em seguida elas já veem os resultados. Então é um reforço positivo para elas continuarem fazendo aquilo. Porém, gente, o problema da esfoliação mecânica já começa aí. A pessoa ela se empolga na esfoliação mecânica. Ela se empolga não só na força, que ela faz com mais força, mas na frequência com que ela faz essa esfoliação mecânica. Tem gente que esfolia a pele de 3 em 3 dias, toda semana, e aí você me diz assim, nossa, mas não tem problema, eu já vi que pode esfoliar, depende dos grânulos, tudo vai depender do tamanho dos grânulos, mas não, gente, não é bem assim. Inclusive, quem usa esponja elétrica, como o Fóreo, ou com aquela outra, Fóreo Fake, enfim. Gente, isso também é esfoliação. Então, quando você usa todos os dias você vai estar esfoliando a sua pele, mesmo que você não veja. Porque esse processo esfoliativo, ele vai muito além do que você consegue enxergar. É porque você usa o seu olho como um parâmetro para saber se a pele está bem esfoliada ou não. Mas se fosse assim, gente, a gente perceberia cada pequena célula que está se destacando do nosso extrato córneo. E na realidade não é assim. Então a gente nunca pode usar como parâmetro o nosso olho, porque na realidade a grande maioria dos processos acontece de forma microscópica, tanto os benéficos quanto os prejudiciais. Mas antes de aprofundar sobre esse assunto, vamos logo descartar por que você não pode fazer com açúcar, com qualquer outro produto que você encontre na sua cozinha. Bom, gente, esses ingredientes, eles não são feitos para esfoliar, por quê? Porque normalmente eles são irregulares, ou seja, eles podem ter pontas, eles podem ser mais pontiagudos. Se você observar no microscópio, eles podem ter uma capacidade de lesionar sua pele muito maior do que, por exemplo, um grânulo totalmente elaborado para esfoliar sua pele. Vamos dar esse exemplo ilustrativo. Um grânulo de açúcar, se você observar, ele parece muito com um pedaço de vidro, digamos assim, ele é todo irregular, ele é todo pontiagudo. Agora, se você observar, por exemplo, um grânulo de um esfoliante muito bem formulado, muito bem pensado para sua pele, ele vai ser minimamente abrasivo para sua pele nessa questão dimensional, das dimensões das arestas dele, das pontas. Ele tende a ser mais esférico, dá para entender? Para diminuir ao máximo essa questão de contato por pontas, ou seja, diminuindo as chances de lesões. Porque, gente, eu preciso dizer para vocês, a maioria das vezes que as pessoas esfoliam fisicamente, mecanicamente, elas estão lesionando a pele delas sem perceber. Porque a linha que separa a esfoliação da laceração, da microlaceração, ela é muito tênue, gente, muito tênue, porque você não tá vendo realmente o que você tá causando na sua pele. Antigamente, quando a gente não tinha acesso a tanta informação sobre skincare, a gente tendia a achar que quanto mais a gente esfoliasse, melhor. A gente estava promovendo a melhor renovação celular, a pele ficava mais macia, então mais benefícios. Mas hoje já está muito bem estabelecido que quanto maior a força, maior a lesão, maior a inflamação e maior a chance, inclusive, de irritação
e de pigmentação, gente. A hiperpigmentação pós-inflamatória, como a gente já falou. Então, ao esfoliar frequentemente, você não dá nem tempo da sua pele se recuperar, da sua pele entender que a camada mais externa do extrato córneo foi retirada e que ela precisa ter um mecanismo homeostático para compensar aquela perda da camada mais externa. Isso não dá tempo dela se adaptar a essa mudança, entende? Fora que a esfoliação mecânica é um processo bem heterogêneo. Tem partes que você esfolia mais, tem partes que você esfolia menos. Então tem partes que você vai naturalmente colocar mais força mesmo que você não perceba. Porque você obviamente não é um robô, você não está controlando a pressão dos seus dedos quantitativamente, é algo bem subjetivo, né? Inclusive, gente, aquelas esponjas, você tá constantemente esfoliando sua pele. Claro que você está limpando melhor a sua pele por causa da vibração, mas ao mesmo tempo você está esfoliando sim. Então, muita gente, tanto em relação às esponjas, quanto em relação à esfoliação mecânica, tá irritando frequentemente a sua pele e tá deixando constantemente a sua pele sob estresse. Ela tá tendo que gastar mais energia para se recuperar daquelas lesões constantes, daqueles pequenos processos inflamatórios que você tá promovendo na pele como um todo. Inclusive, gente, uma coisa muito interessante para vocês observarem. Pensem aí se você conhece alguém que quando começou a cuidar da pele, começou a ter mais irritação, começou a ter mais espinha. Pensem aí, vocês conhecem alguém? Bom, eu não só conheço, como eu já fui essa pessoa. Porque é o seguinte, às vezes, quando a gente se empolga no skincare, a gente usa muitas coisas que sinergicamente são irritativas. Você faz esfoliação química com física e você faz todo dia e você usa muitos ativos irritativos e muitos ativos que promovem essa descamação e deixam sua pele desprotegida, porque ao retirar a camada mais externa do extrato córneo, você está sim desprotegendo sua pele não só de micro-organismos, mas também você está desprotegendo até mesmo do sol. Tanto que uma das recomendações quando a gente usa algum tipo de esfoliante químico, físico, enfim, é você redobrar a sua atenção em relação à proteção solar. Porque sim, você está expondo mais a sua pele. Então imagina você estar constantemente expondo a sua pele, constantemente, não dando tempo dela se recuperar e ainda se expondo ao sol sem protetor solar. É o combo perfeito para irritação, para inflamação e para manchas. Bom, então voltando a essa questão da irritação, tem gente que tem a pele acneica e está constantemente usando esses esfoliantes químicos e físicos associados e a pessoa nunca tem melhora do quadro de acne. Não só porque ela não está tratando-a como deveria, né, com acompanhamento do médico, porque a acne, gente, é uma doença e tem que ser acompanhada pelo médico. Claro que, eventualmente, você vai ter acne durante a sua vida. Eu não tô falando desses casos, eu tô falando de pessoas que têm um quadro realmente bem estabelecido, um quadro realmente crônico. Pessoas que têm um período constante de acne, que sempre tem acne, e às vezes não melhora justamente por essa constante irritação, porque a irritação está relacionado com a inflamação, que está relacionado com a patogênese da acne. A gente sabe que dentro da origem da acne, digamos assim, do processo que leva ao aparecimento de acne, a inflamação é um dos pilares, é um dos principais processos responsáveis pelo aparecimento delas, pelo estabelecimento delas. Eu já até relatei isso pra vocês, gente, no meu vídeo sobre acne, que eu comecei a ter espinha e comprei milhares de coisas de skincare e as minhas espinhas pioraram, e eu gastei muito dinheiro e acabei tendo que gastar mais, porque eu fui no médico, ele me passou remédios, tomei vários. Então é algo pra gente refletir bastante, porque existe sim a propensão genética, o caráter hereditário da acne existe, mas existe também as influências externas, ou seja, o indivíduo, sob determinadas circunstâncias, ele pode ter a maior expressão dos seus genes, né? Não é à toa que existe a epigenética, né, gente? Que é a influência externa, a influência ambiental sobre o nosso genoma, sobre o nosso DNA. Enfim, então, mesmo tendo a propensão genética, a gente pode decidir o que a gente faz com aquilo. Se a gente trata aquela parte da genética que nos incomoda e tenta reduzir a influência dessa genética negativa, digamos assim, se for uma questão patológica, né? Ou então a gente ignora que a genética tem um papel muito importante na nossa vida e age de forma arbitrária, fazendo que a gente
gente quiser, ignorando que a gente tem sim uma tendência para certas coisas, como é o caso de algumas pessoas que têm tendência para acne. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem muita gente que fala, ah, mas eu adoro o sensorial, eu adoro a sensação da esfoliação física, me gera bem-estar, e o skincare é sobre isso, é sobre bem-estar sim, mas a gente tem que lembrar que a nossa pele é um órgão, a nossa pele teoricamente não foi feita para skincare, ou seja, o limite do nosso skincare é a saúde da nossa pele, que é a nossa primeira defesa, né? A nossa primeira barreira de defesa. E depois a gente vai falar mais sobre isso, sobre a função da pele, eu prometi pra vocês. Mas eu já abro essa discussão com essa frase de que nossa pele não foi feita necessariamente para o skincare. Pelo contrário, ela é muito mais um órgão de defesa do que um órgão de frufru, um órgão de enfeite, como a gente às vezes a torna, né? E claro que eu me incluo nisso porque eu também sou muito vaidosa, eu também gosto muito de skincare. Eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês o que é que eu acho em relação à esfoliação mecânica. Eu acho ela muito agressiva, eu acho que não tem parâmetros adequados para a gente avaliar o benefício dela em relação ao prejuízo, que pode estar muito superior. Então, mais uma vez, eu tô passando essa informação para vocês, que é uma escolha de vocês, o que é que vocês vão fazer com essa informação, né? Eu, inclusive, não me eximo de usar uma vez ou outra um esfoliante físico. Confesso que há muito, muito tempo eu não uso, mas eu não me eximo porque sim, é interessante, é gostoso, mas sempre atentando para esse detalhe de não misturar muitos tipos de esfoliação, de espaçar bem as esfoliações, não nos basearmos só pelo toque, se a pele está esfoliada ou não. Isso não é parâmetro, gente, não é parâmetro. Como diz René Descartes, os nossos sentidos são enganosos. Não é um parâmetro científico avaliar pelos nossos sentidos, tá, gente? Vamos lembrar sempre disso pra gente tentar nortear a nossa razão e até mesmo a nossa emoção, né? Agora vamos falar da esfoliação química, que de fato é uma esfoliação muito querida, é uma esfoliação preferida por muita gente, inclusive por mim, mas ela também tem seus malefícios e a gente vai abordar. Primeiro eu vou falar por que eu prefiro a esfoliação química. Normalmente esses ácidos que a gente encontra na farmácia, que estão em formulações cosméticas, eles estão numa concentração segura, eles penetram em profundidade também segura. Geralmente o fabricante já informa se peles sensíveis tem que ter cuidado. Os rótulos dos esfoliantes químicos, na minha opinião, são muito mais informativos, muito mais educativos em relação à maioria dos esfoliantes físicos. Porque eu acho que já existe uma tendência a gente achar que coisas químicas são mais perigosas, então tende-se a ter mais cautela em relação a eles. Mas bom, por que eu os prefiro? Geralmente a esfoliação química ela é muito mais homogênea, primeiro ponto é esse. Ela geralmente está atrelada a outros benefícios além da esfoliação em si. Ela pode trazer benefícios como a hidratação da pele. Alguns tipos de ácidos promovem o aumento das glicosaminoglicanas, como é o caso do glicólico. Alguns deles também promovem o aumento de colágeno na pele. Claro que essas coisas são dependentes da dosagem, tá, gente? Da concentração. Não são todas as concentrações que vão trazer esses benefícios. Muitas vezes esses benefícios, inclusive, são mais para os peelings, mais para as concentrações realmente grandes do que essas concentrações encontradas em cosméticos. A gente tem como um dos maiores exemplos de esfoliantes químicos os alfa-hidroxiácidos, que são compostos, por exemplo, pelo glicólico, mandélico, lático, cítrico. Enfim, a gente tem vários exemplos de alfa-hidroxiácidos. Nós também temos os beta-hidroxiácidos, que é o ácido salicílico. Também tem o LHA, que é um derivado do ácido salicílico. Enfim, cada um vai ter uma potência, cada um vai ter uma penetrabilidade que é dependente de concentração e de tempo que você os deixa na sua pele. Também é dependente da própria formulação, se a formulação tiver um pH mais baixo. Mas de um modo geral, eu considero eles melhores também porque ao utilizá-los, além dos benefícios que eles promovem, eles vão meio que dar um sinal para a pele se adaptar ao que vai acontecer, que é a esfoliação, né? Ou seja, é como se a pele tivesse um mecanismo adaptativo em relação ao que vai acontecer.
Claro que se você usar de uma forma errada, se você usar no pele sensível, vai gerar uma agressão, vai gerar uma irritação, uma inflamação. Inclusive a gente vai falar disso já já. Mas em geral, ela é como se ela sinalizasse para a pele se defender. Até porque, como eu já falei, a função de alguns ácidos é aumentar a derme, a epiderme, ou seja, alguns vão atuar aumentando as glicosaminoglicanas, também vão influenciar na síntese de colágeno, ou seja, vão trazer mais benefícios para a saúde da pele, para o rejuvenescimento da pele, do que para agredi-la. Mas eu preciso fazer a ressalva, que é que a chance de alergia e irritação é maior. Por isso que é mais seguro, entre aspas, usar esfoliantes físicos, porque a gente sabe que os químicos podem promover mais irritabilidade e mais alergia. E qual é o mecanismo dos esfoliantes químicos? Basicamente, eles são queratolíticos, ou seja, ele vai diminuir a adesão entre as células da camada córnea, ou seja, vai diminuir a adesão entre os corneócitos e dessa forma eles vão se destacando do extrato córneo. Se você não souber usá-los, se você não souber introduzi-los na sua rotina, ao misturar muitos ativos ou ao usá-los em excesso, enfim, eles podem sim promover também irritação, inflamação e manchas. Inclusive uma observação interessante para se falar em peles negras, que muitas delas vão ter hiperpigmentação pós-inflamatória. Então o uso desses ácidos pode inflamar essas peles e por consequência vai ter a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então a gente tem que atentar para isso. Não são todos os tipos de pele que podem usar indiscriminadamente esfoliantes, tanto químicos quanto físicos, porque pode ter essas consequências e não é algo muito raro, tá, gente? Por isso que é sempre bom a gente ter um dermatologista guiando o nosso skincare, embora não seja a função primordial do dermatologista passar um skincare para você. Ele vai mais prescrever medicamentos, mas você pode pedir o auxílio dele justamente para não ter essas surpresas desagradáveis na sua pele. Porque eu vejo que muita gente gosta de empilhar ativos e esfoliantes, e com isso ela só vai prejudicar a pele, só vai irritar. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de saber aqui embaixo qual é o seu método de esfoliação favorito e por que ele é o seu método favorito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, mandem para alguém se vocês acharam interessante também. Um beijo e até o próximo vídeo.